Tá acabando? Eu sim, professor. Como? Eu acabei. Acabou? Sim. Ô, Paula, você que acabou, se você pegar o R e elevar ao quadrado, você chega nesse 0,9509? Vou tentar aqui, professor. Quem mais terminou? A não ser a Paula? Terminei também, professor. Não, Eu Luiz. não Professor, Eu entendi terminei, mas é que deu uma diferença, mas eu acho que é por conta da quantidade de caso. Tá. Tudo bem, gente. Vamos começar a correção. Vamos devagar, tá bom? Pessoal, começando aqui a correção, para a gente não estender demais e chegar até às 11 da noite, eu sei que vocês ficariam comigo, né? Assim, ficariam ou não, gente? Hã? Não. Poxa vida, vocês não amam qualidade, meu Deus do céu. Aí não vale, hein? Mas tá bom, valeu a... Ela falou assim, alguém me perguntou isso hoje, disso aqui? Tenho certeza que foi alguém daqui. Eu falei, fui eu. Fui Joe. Acho que tem um áudio ligado aí, gente. Ó, vamos lá. Pessoal, antes da gente começar a ver outras coisas, vocês chegaram nessas mesmas somas aqui que eu estou mostrando para vocês na tela? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Essa primeira parte é a primeira parte mecânica braçal, né? Calculadorazinha tal. Só que ela tem que ser feita corretamente, porque um erro aqui, todo o resto vai dar errado, tá? Essas outras células que eu estou mostrando aqui para vocês. Tô nem, tava nem vendo que tava sem fone. Tem alguém aí que está com o fone ligado, gente. Se possível, vamos deixar o microfone no... Se possível não, né? Vamos deixar no silencioso. Quando tiver dúvida, vocês falem comigo. Então, eu estava dizendo o seguinte, todas essas formulinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 números que vêm da primeira tabela. Tem alguma diferença entre esses primeiros 6 números? Alguém quer conferir para ver se tem coisa certa, errada? Porque se isso aqui tiver certo, o resto é fácil. Se isso aqui tiver errado... Professor, eu só considerei 2 casas após a vírgula, sem problema, né?
Não, sem problema. Sem problema. 2 casas, sem problema. A diferença que der no final de 0,0203, né, é irrelevante, né? Agora, se der diferença de 0,2, né? Então, ao invés de der 0,92, der 0,94, aí já é muito. Agora, 0,921 para 0,923 já não vai mudar a nossa vida, não. Bom, então eu quero que vocês vejam, cada um individualmente aí, façam um checklist, né? Vão dando um ok de correto em cada um desses 6 números. Se alguém tiver com esses 6 números errado, eu paro, a gente vê aí e tal, verifica a fórmula. Mas, por favor, a primeira coisa, verifiquem esses 6 números se estão corretos. Bom, eu vou continuar. Professor? Pois não. Professor? Pois não. Tem necessidade de fazer esses cálculos aí individualmente? Eu não posso já considerar o resultado aí da própria tabela? Então, na verdade, você pode considerar direto o resultado da própria tabela, né? Eu estou fazendo de uma forma didática para mostrar a origem dos números, mas sim, se você quiser pegar direto da tabela, pode. Tá bom? Beleza, obrigado. De nada. Essa questão é puramente didática mesmo, para vir com passo a passo. Depois, os outros números, esses aqui sim a gente começa a fazer alguma continha. Eu vou colocar a última com casa decimal, né? Vamos lá. Essa primeira aqui é oriunda da tabela, tá? Opa, deixa eu mudar aqui. Já verifiquem aí se deu erro, acerto, como é que tá. Então, a primeira, o SXX deu 40,3, o SYY 5,2 e o SXY menos 14, a soma dos cruzados XY. Alguém aí teve diferença nesses 3 primeiros números aqui que eu mostrei e quer refazer? Professor, no caso só das casas decimais mesmo. Só O das meu casas. também, Bruno. Eu coloquei um pouquinho mais de casa. Ok, sem problema. Mas aí deu 40 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa e menos 14 ponto alguma coisa, certo? Certo. Perfeito, sem problema, tá? Então, eu entendo que todo mundo fez, entendeu? Tem alguém aqui na aula que não fez porque, enfim, não conseguiu? Pode ter alguém que não tenha feito porque não quis tentar, mas porque tentou e não conseguiu. Tem alguém aí? Não. Ok. Professor, só o meu Não terminou. Professor, bateu, mas o restante sim. Aí eu vou refazer aqui para ver se eu consigo. Peraí, Alessandra, qual que não bateu, Alessandra? A primeira fórmula. Qual que é a primeira? É o 40? SXX, né? Uhum. Então, Vou tentar refazer aqui de novo. tá, pode ser, Alessandra, que você tenha errado, que o primeiro você tenha pego a somatória do xi ao quadrado, né? E o segundo pode ser que você tenha pego o mesmo. E você tem que pegar só o xi e depois elevar ao quadrado. Com certeza é isso, tá? Assim, um pouco de experiência aí docente, geralmente se erra aqui, nessa interpretação. O Júlio, algum outro colega ia falar? Alguém estava querendo falar comigo e eu... Não, então, professor, eu não consegui chegar nessa parte aí, nesse resultado. Você não conseguiu porque... Arredondou esses valores no Excel ou não? Eu coloquei uma casa decimal. Eu poderia deixar aqui, Juliano,
4 casas, por exemplo, 5 casas, né? E Não, fui eu que arredondei, tá? Uhum. Não, então, os primeiros valores eles bateram, só que na fórmula ali não bateu, não. Ô, Juliano, então vamos lá. Eu vou aproveitar o seu gancho, ó. Explica tudo de novo, fazendo Ó, favor aí. Começando do SXX, certo, Juliano? Uhum. Ok. O SXX, o que está falando? Somatório de xi ao quadrado, eu vou pegar quem é o xi ao quadrado. É esse 239 mil. Não, isso. Subtrair. Quando eu subtrair, eu vou abrir parênteses, tá? Porque eu vou fazer uma equação aqui primeiro. Eu vou pegar o somatório de xi, que não é o xi ao quadrado, é apenas o xi, que é o 1095, elevo esse xi ao quadrado e depois eu divido por n, que é o 5. E aí eu fecho parênteses. Quando eu faço isso, eu chego nos 40,3008. O meu não bateu porque eu peguei a somatória de o 239 e elevei. Por isso que deu errado, então. Exatamente. Mas eu entendi a lógica. Que eu fiz errado mesmo. Não, tranquilo. É o que eu estava comentando com a Alessandra. Geralmente, essa primeira vez que a turma faz essa conta erra aí, porque a interpretação confunde, né, o somatório do xi ao quadrado e depois ele fala somatório do xi, só que ele põe entre parênteses e depois ele eleva ao quadrado, né? Pois não. Eu refiz aqui, professor, e bateu. Eu tinha errado na subtração. Algum número que eu nem sei o que eu tinha errado, mas eu refiz aqui e bateu. Tá bom, perfeito. Mais alguém queria falar sobre esse primeiro cálculo, gente? Bom, então, o y é para tomar o mesmo cuidado, né, de fazer o y ao quadrado, depois o y e elevar ao quadrado, tá? O SXY, né, que pode acontecer um erro aqui do menos 14, da turma achar que este somatório aqui é a mesma coisa que o primeiro, e é diferente, tá? O primeiro, S vezes X vezes Y, é uma coisa, e depois X, somatório de X multiplicado pelo somatório de Y é outra coisa, dividido por N. E aí vai dar o menos 14. E no final, deu aqui o menos 0,-97514, que é o número que tem que dar, né? Que é o R, é o coeficiente de correlação. Por que ele está negativo? Então, quando o R é positivo, começa de baixo e sobe. O negativo começa de cima e ele apresenta uma descida. Voltando lá à nossa análise primeira, aquele PDF que eu mostrei para vocês no começo da aula, esse aqui, se ele está falando menos 0,97, qual é a interpretação disso aqui? Em qual campo ele está aí? Moderada correlação negativa? Elevada correlação negativa, exatamente. O que significa elevada, dizer... professor? Elevada. Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar lá. Ó. De menos 0,7 a menos 1, então o 0,97 está aqui perto do 1. Tá vendo? Alô? Quem tá? Eu falo de novo, por favor, que eu... Ó, vamos lá. No Excel deu aqui menos 0,97. Eu vou na tabelinha e vou ver aqui, ó. Primeiro, onde está o menos 0,97? Está aqui no canto esquerdo. Menos 0,97 está perto do menos 1. Se ele está perto do menos 1, existe uma elevada correlação negativa. Estão visualizando, gente? Sim. Sim.
Ok. Então, eu posso interpretar esse gráfico aqui com esse índice, né? Toda essa conta para chegar em 0,97. Alguém pode falar, putz, calculei coisa para caramba para chegar no final e menos 0,97. Pois é. Que significa o seguinte, que há uma correlação direta entre o aumento de tensão na máquina e a diminuição de erro no corte. A cada watt que eu consumo a mais, eu consigo descer aqui, diminuir a minha diferença no corte em micrometros. Você pode mostrar de novo como que edita o gráfico? Se eu posso o quê? Mostrar como que edita o gráfico? Como que faz o gráfico? Não, edita. Edita o gráfico? Então tá bom, vamos lá. Eu estou editando o gráfico, sobretudo, no quesito dos eixos, né? Então eu clico aqui, eixo Y, né? Botão do lado direito, formatar eixo, venho aqui o mínimo, 15.3 ao máximo 19.5. Eu vou procurar o mínimo aqui da minha tabela, né? Então, eu vou refazer o meu mínimo e o meu máximo, tá? Então, o mínimo está aqui, estava feito, 15.7, o máximo está aqui, 18.6. O Y, máximo 222, mínimo 214. Antes de eu voltar lá no formatar eixo, gente, olha só o perigo. Com essa correlação apenas, eu posso dizer o seguinte, olha, vamos aumentar a tensão, fazer alguma coisa aí, para a tensão chegar lá em 230, 240 volts, e a gente reduz a diferença de corte, porque cada watt que a gente está aumentando o corte, a gente está diminuindo a diferença de corte, vamos dar um pouquinho mais de tensão na máquina, vamos arrumar um transformador aí, a gente aumenta a tensão e diminui aí esse erro de corte, a máquina vai trabalhar com mais energia. Só que pode ser que você acabe com algum limite da máquina, né? Você coloque lá 240 volts e queime a máquina. Então, você teria que, na vida real, olhar o manual da máquina, ver a tensão máxima e mínima de operação, ela pode chegar a 227, pode trabalhar no mínimo com 214, a máquina vai ter uma especificação, e aí dentro da especificação dela você vai poder mexer nessa variável, senão você queima a máquina. Entenderam, gente? Faz sentido, né? Consegui colocar esse R2 aí no gráfico. Ó, voltando aqui, formatar eixo, tá? O mínimo é 15.7, eu vou pôr aqui 15.5, o máximo é 18.6, eu vou pôr aqui 19, por exemplo, tá? E depois eu vou formatar o eixo do Y, formatar eixo, eu vou colocar 214 e 223. Depois eu clico com o botão lá direito, formatar a linha de tendência, e escolho aqui a equação do gráfico, o valor de R quadrado, etc. Ok, gente. Tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida? Entendi. Pessoal, pois não.
uma dúvida. Lá no R quadrado que está no gráfico, ele dessa diferença de 0,95, aí já deu 0,97. É normal ou já é normal? É um outro índice. O R significa coeficiente de correlação. O R. Vamos lá. O R é o coeficiente de correlação. O R vai mostrar se a correlação é elevada negativa, se é elevada positiva, se é moderada, se é ausente. É uma coisa. O R quadrado que você vê que o Excel dá, ele significa coeficiente de determinação. É outra medida, que é oriunda, é derivada da primeira, do coeficiente de correlação. O que quer dizer esse R quadrado? Vamos lá. Eu vou pegar o R e vou elevar ao quadrado. Significa que, caso o X se movimente, né, eu aumente o X, tem 95% de chance de mexer no Y, ou seja, de alterar negativamente, quem vai falar se é negativamente é o R, de alterar negativamente o Y. Foi a Thalia que falou comigo? Thalia? Isso. Entendeu, Thalia? Entendi sim, obrigada. São dois índices diferentes, tá? No momento, eu vou dar o foco no índice coeficiente de correlação, tá? E se eu quiser saber se está certo? Pô, o Excel só me dá o R quadrado, o Excel não me dá no gráfico só o R sozinho. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer o raiz, já que ele me dá o R ao quadrado, eu vou tirar a raiz dele. A raiz vai ser positiva, essa vai ser a diferença, que o certo vai ser negativo, porque a reta começa de cima e desce, e a raiz vai acabar sendo menos vezes menos vai dar mais, né? Raiz de 0,9509. Ó, se eu fizer a raiz, você pode fazer ou na calculadora ou no Excel, você vai ver que o nosso cálculo de R está certo. Só muda o sinal. Tá vendo, Thalia? Sim. Então, essa aqui é a prova que a gente fez a lição de casa, tá? Bom, mais alguém? Alguma questão, gente? Bom, professor, referente à tabela e às fórmulas, estou tranquilo. E ao entendimento do que significa a correlação positiva, negativa, quando aumenta o X, diminui ou aumenta o Y, deu para ter uma ideia, gente? Deu sim, professor. Ok. Os demais aí que trabalham na produção, cadê o Marcos aí da NSK, que está quieto aí, o representante? Marcos, cadê você? Já desmaiou? Foi dormir? Professor, aquele R ali no gráfico você que escreveu? Não, foi o Excel. Quando eu selecionei aqui adicionar linha de tendência, ele abriu a oportunidade aqui de exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado. Aí eu cliquei aqui e ele pôs lá, entendeu? Entendi, obrigada, professor. Professor, tô aqui. Você estava dormindo, né? Tava lavando louça. Pois é, a aula acontecendo e o cara tá bom. Então tá bom, gente, valeu. Mas eu fiz, professor, tá feitinho no meu caderno aqui, eu te mando até foto, meu. Não, você fez? Então tá bom, perfeito. Gente, eu vou fazer a chamada de vocês, vou deixar aqui como eu posso dizer? A tela, me ajudem aí na chamada e eu libero vocês. Aquele e-mail, pois não.
Eu queria te perguntar sobre aquele trabalhinho lá do gráfico, mas deixa você liberar todo mundo, eu te pergunto depois. Tá, eu recebi o seu, Paula. O gráfico tá certo. Aí falta o seu